Estácio, agora em Ribeirão Preto. Inscrições abertas para o vestibular. Olá, este é o programa UAB na TV da 12ª subseção, que abrange as cidades de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinhos, Serrana, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. No programa de hoje nós vamos tratar de inquérito policial e para isso nós trouxemos o nosso colega advogado, Dr. José Augusto Ferraz. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, doutor Eduardo. Ferraz, o que é um inquérito policial? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, doutor Eduardo. Relutei muito pelos compromissos profissionais de estar aqui nessa entrevista, né, colaborando com um tema muito importante para a advocacia e principalmente para a população. Né. A gente, para abordar o inquérito policial, não tem como a gente deixar de abordar a polícia em si. Né. A legislação estabelece que no Brasil temos dois tipos de polícias. Né. A polícia militar, que ela tem um caráter preventivo, né? Ela previne os crimes que possam ser realizados, e o caráter ostensivo, havendo crime, ela coíbe esse crime. Tá? E também nós temos a polícia judiciária, população. Polícia judiciária é a nossa polícia civil. Ela na esfera da competência estadual, a Polícia Civil do Estado de São Paulo. E temos também a Polícia Federal. A Polícia Federal para âmbitos de crimes cometidos na esfera federal. Então, essa é a Polícia Judiciária. Enfim, havendo crime, né, para se ter início uma persecução criminal, há a notícia crime. Né? Muito antigamente, a população conhece, mas é erroneamente chamado como queixa. Não, é uma notícia crime. Essa notícia crime pode ser feita através de um boletim de ocorrência policial, tá? Mas não necessariamente todo boletim de ocorrência policial vai ser instaurado um inquérito policial. Ou seja, se não tiver elementos mínimos suficientes, a autoridade policial, o delegado de polícia, não dará início ao inquérito policial. Qual que é a finalidade do boletim de ocorrência, Ferraz? Havendo qualquer crime, você pode fazer um boletim de ocorrência. Mas, não havendo indícios mínimos, elementos mínimos, não subentende que esse boletim de ocorrência possa iniciar um inquérito policial. A finalidade, doutor Eduardo, é que, havendo crime, se faça um boletim de ocorrência. Mas, por exemplo, você tem o seu carro, você estaciona o seu carro em frente à sua casa, você voltou a furtar o seu veículo. Né? Furtou um veículo, mas eu vou analisar, não tenho testemunha, não tenho nenhuma prova, nenhuma câmera de vigilância, não tenho elementos mínimos suficientes. É necessário que você vá até a autoridade policial, pegue aquela senha, em Ribeirão Preto nós temos a central de flagrantes, é necessário que se vá, se você não tem elementos mínimos, você pode fazer esse boletim de ocorrência pela internet, pelo site da Secretaria de Segurança Pública. Tá? Então, o boletim de ocorrência eletrônico, virtual, e você pode fazer dessa forma. Havendo filmagem, havendo testemunha, filmou a placa da moto que o meliante veio a furtar o seu veículo. Vê uma filmagem, um reconhecimento do rosto do meliante que estava sem capacete. Havendo isso, necessariamente, você vá junto à autoridade policial com esses elementos mínimos para que seja instaurada a persecução criminal. Para você ter uma ideia, de 2004 a 2013, pouco mais de 8% dos boletins de ocorrência de furto e roubo de veículos que foi instaurado um inquérito policial. Esses 8% subentende o quê? Que havia indícios, provas suficientes que instaurou o inquérito policial. No mais, a autoridade policial não deu início a esse inquérito. Havendo um inquérito, vou abordar agora o inquérito. Né? O inquérito policial é um ato, aliás, reformulando, é um processo administrativo policial que visa
provar a autoria, os indícios da autoria de um cidadão que tenha cometido um crime e a materialidade desse crime, que esse crime tenha ocorrido. Isso vai servir de base para que futuramente o Ministério Público continue essa persecução criminal, o inquérito policial pré-processual, e o Ministério Público lhe venha a denunciar, né? E isso aí nós bem sabemos, mas a população não sabe, né? Uma grande parte da população não sabe dessa situação. O processo se inicia tão somente com a denúncia e o recebimento dessa denúncia pela autoridade judiciária, que é o juiz de direito. E o que é o indiciamento? Quando fala assim, eu fui indiciado no inquérito policial. Bom, indiciado é um ato exclusivo da autoridade policial, onde delimita que o cidadão tenha sido cometido um crime, né, cometido em tese a prática de um crime, e que esse crime também tenha sido concretizado. Vamos lá, aconteceu esse exemplo aí do furto do veículo, houve uma filmagem, essa pessoa foi dada a notícia crime, o delegado vem embaixo de uma portaria, então diante dessa portaria ele colhe as provas, muitas vezes, dependendo do crime, ele vai até o local, ouve a vítima, ouve depois o acusado, ouve as testemunhas e depois ele vem a relatar. A partir do momento que há uma situação que houve reconhecimento, houve o crime de furto do seu veículo e houve reconhecimento, então há indício da autoria. O indiciado ele está assim formalmente acusado, ele passa a ser formalmente o alvo daquela investigação. Sem dúvida, ele formalmente é um ato exclusivo, um ato policial de indiciamento, é justamente para isso, né? Que ele está respondendo aí uma inquisição formal, né? Um ato de, mas ainda nós temos que lembrar, o indiciamento não gera nenhum efeito prático para a ação penal. No momento do indiciamento, eu estou sendo indiciado por esse crime, não subentende que eu esteja culpado e nem condenado. Porque, ao contrário que nós percebemos, e isso é cobrado pela população em geral, né, a opinião pública, a pessoa está sendo indiciada, mas não existe a presunção de culpa para ele. Ao contrário, nossa Carta Magna existe a presunção da inocência. Então, quando alguém é chamado na delegacia dentro de um inquérito para prestar esclarecimentos, né? Assim, não necessariamente ele é o alvo daquela investigação ainda, é isso? Sem dúvida, ele vai ser o alvo, será o alvo da investigação a partir do momento do indiciamento. Suponhamos, doutor Eduardo, nós somos advogados já há um certo tempo, né? Nós dependemos de quê? De prestação de serviço, né? Nós prestamos serviço para empresas, a tão famosa advocacia de partido. É mandada uma intimação pela autoridade policial, porque houve um BO, um boletim de ocorrência policial, que noticiou um crime de sonegação contra essa empresa que você advoga, você presta esse serviço. Então, é para prestar esclarecimento, não há nada de indiciamento. O advogado pode acompanhar, na minha opinião, deve sempre acompanhar o seu cliente, o representante legal dessa empresa, e desde já ele prestar esclarecimento. Olha, você está sendo acusado através de um boletim de ocorrência e ter sonegado fiscalmente. Mas nesse caso, eu oriento o cliente realmente a falar, porque por enquanto está sendo esclarecimento, né? Inclusive, a atuação no inquérito policial do advogado, nessa situação, até pré-indiciamento, ele pode, desde que o seu cliente também seja inocente, apresentar os livros fiscais, os recolhimentos fiscais, algo de prova que possa corroborar e ajudar, né, nessa fase do inquérito policial. E muitas vezes isso acontece e o próprio delegado deixa de indiciar porque não existem provas, né, cabais, elementares para fornecer esse indiciamento, né, para que seja feito esse indiciamento. Então, nessa esfera,
você prestou esclarecimento, você como declarante, você ainda não é suspeito, você não tem ainda. A partir do momento que você, o alvo da investigação, né, é por formar um indiciamento, onde que você, hoje, já há um certo tempo, desnecessário aí, com a apresentação do RG, é desnecessário que se faça aí aquela tão famigerada, né? Nossa, vou colher colher aí as digitais do indiciamento. Hoje você, claro, ressalvado alguns crimes, né? Mas você pode apresentar cópia do seu RG, porque a partir do momento que você vai retirar, vai se inscrever no registro geral, na identidade, já é feito isso. Ô Ferraz, voltando um pouco à questão do boletim de ocorrência, né? Algumas pessoas reclamam que às vezes vai na delegacia e o escrivão se recusou a registrar o BO. Tem acontecido essa situação? Como é que você vê isso? Bom, eu vejo isso, infelizmente, doutor Eduardo, e a gente tem falta de material humano dentro da Polícia Civil. Nós temos menos investigadores, menos escrivão de polícia do que 10 anos atrás. Então, o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública, tem viabilizado, tem utilizado o quê? Meios da tecnologia para que possa sanar esse problema. Então, se você perdeu um celular, se você não tem aí indícios suficientes, faça o boletim de ocorrência para a internet. Acidente de veículos, internet. Injúria, difamação, ameaça pela internet. Do que você chegar e pegar uma senha onde tem prioridade na central de flagrantes, prioridade para os flagrantes, após você que vai ser atendido. Então nós, infelizmente, não temos aí, agentes suficientes para isso. Mas o interessante é que o secretário de Segurança Pública, ele agora, através do mês passado, eu vi uma recente reportagem, que o BOPM, Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, será feito através de um tablet, evitando que ocorrências de menor expressão seja enviado à autoridade policial. Isso vai se ganhar o quê? 20% a mais do efetivo da polícia na rua. Porque a gente bem sabe, policial dentro do distrito, ele está deixando policial militar dentro do distrito, para registrar uma ocorrência, está deixando de patrulhar. Então, diante disso, é uma coisa que a população tem que entender muitas vezes. É claro, havendo aí um caso de violência, um caso que você tenha elementos mínimos, isso o próprio escrivão de polícia, ele é obrigado a fazer o boletim de ocorrência. Porque caso ele não faça, né, nesse caso, a gente bem sabe, nós somos operadores de direito, ele está em curso no crime de prevaricação. Porque ele está agindo deixando de agir de ofício, contrariando a lei federal. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Estamos de volta com o programa UAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Hoje nós estamos aqui com o Dr. José Augusto Ferraz, falando de inquérito policial. O Ferraz tem uma questão muito polêmica, que é uma questão que vem sendo muito discutida nesse momento. A gente sabe que é da natureza do inquérito ser sigiloso, afinal trata-se de uma investigação criminal. Mas como fica a questão do acesso do advogado, do acusado no inquérito? Bom, é sigiloso, isso a natureza do inquérito é sigilosa justamente para não atrapalhar as investigações. Tá? Mas a súmula 14 do STF estabeleceu que o amplo acesso a todas as informações do inquérito policial para aquele que esteja respondendo essa persecução criminal, bem como para o seu defensor, desde que essa acusação e essas situações já estejam documentadas no próprio inquérito. Por que isso ela estabeleceu? Para também não se fazer com que a investigação de terceiros possa ser prejudicada.
Semana retrasadas, nós aqui em Ribeirão Preto tivemos aí uma situação operação do Quem Indica, do QI, né, que foi uma série de prisões, inclusive de advogados políticos, entre outras atividades de direito, que era uma fase dessa questão de supostamente fraude na licitação, dentre outras coisas dos concursos. Bom, a população, mas bem como os advogados, sabe que eu pertenço sou um dos relatores da Comissão de Direito e Prerrogativas da OAB já por 6 anos. Coincidentemente, eu estava de plantão e por ter advogado envolvido, foi chamado e o advogado tem a sua prerrogativa de ser acompanhado nessas diligências, nessas prisões, com o efeito de que se não for acompanhado por um membro da OAB, essa prisão, esse ato pode ser nulo, certo? Então, o que aconteceu? Muitas vezes, alguns advogados perguntaram, olha, eu tenho acesso irrestrito a essa situação? Sim, desde que seja documentado já contra o seu cliente, e isso reduzido a termo, já no decorrer da investigação. Com risco de que houve a busca e apreensão em escritórios, houve aí a prisão de alguns advogados, e não houve dos demais, porque também não pode ter acesso, e até preferível o advogado não ter acesso à situação dos demais acusados. Por quê? Ele teria direito ao acesso ao que tem contra o seu cliente, e desde que esteja reduzido a termo isso. Certo. Então, esse amplo, né, acesso, desde que seja documentado contra o seu cliente. Por quê? Porque nesse plantão, assessorando aí aos pedidos de revogação pedido do deferimento da prisão temporária, eu vi que inimigos políticos constituíram advogados para ter acesso a essa investigação feito pelo GAECO, onde a gente viu aí que deflagrou as prisões temporárias, inimigos políticos para ter acesso politicamente. Se a gente, mesmo não tendo aí o princípio do contraditório dentro do inquérito policial, há uma presunção da inocência. Havendo essa presunção da inocência, a pessoa, por estar respondendo essa persecução criminal, lá na frente ele pode ser comprovado a inocência, mas inimigos políticos poderiam usar isso de maneira nebulosa, de maneira contrária realmente o que o ordenamento jurídico preceitua e define como isso. Então, são situações porque, muitas vezes, o sigilo é necessário. Porque a exposição de um eventual, de uma pessoa que possa ser inocente realmente, pode causar grande dano. Grande dano. Tanto politicamente, ele como advogado em relação aos demais clientes, dentre outras prejuízos incalculáveis, né? Eu queria te perguntar, assim, a natureza do inquérito policial é ser inquisitivo. Você mesmo acabou de falar agora que não há o contraditório, não há ampla defesa, né? Qual é a função do advogado, ô Ferraz, no inquérito policial? O que o advogado pode fazer a favor do seu cliente no inquérito policial? Bom, inicialmente isso é uma coisa que a gente pensa hoje, né? Hoje os jovens advogados que têm aí abaixo de 30 anos de idade não viveram ainda naquela época da ditadura. Um trabalho bem desenvolvido pela nossa OAB, que foi a questão da Comissão da Verdade, isso, encabeçado inclusive pelo doutor, né, daqueles advogados que ajudaram a esclarecer isso. Mas o que acontece? Todo preso, ou todo investigado, ou mesmo preso, aquele que está sofrendo a persecução criminal, ele tem direito à defesa. Inclusive, se for decretado a incomunicabilidade, a única exceção é o acesso irrestrito ao advogado. Então, pensamos aí na época da ditadura. Cidadão tido como subversivo, estava dormindo, um jovem universitário, na casa, e entra um agente da polícia, do DOPS, Operação Bandeirante, leva esse universitário preso. Você imagina qual era a
posição dos guerreiros advogados, que caso fosse, a pedido da família, verificar qual era aquela condição daquela prisão, corria-se o risco ainda de ser preso e torturado junto. Então o legislador, quando ele atribuiu, mesmo não havendo contraditório, ele deixou e delimitou e realmente estabeleceu que pode ser, o advogado pode inclusive acompanhar, o advogado está ali, primeiro, eu acredito que seja o principal motivo, é para que não haja nenhum prejuízo, nenhum exagero nesse cumprimento dessa investigação. Sendo que, em outras vezes, isso acontecia. Então, o advogado está ali para que seja cumprido esse direito e também para garantir que não haja excesso, né? A gente bem sabe que eu tive um caso no começo da minha vida na advocacia, uma cidade de divisa em Minas Gerais prendeu um cliente e em Minas Gerais houve isso em 2001, choque. Ele não foi assistido por um advogado, então chegou uma hora que ele não aguentava mais choque, ele começou a assumir os crimes. Isso aconteceu em Conceição das Alagoas, Miguelópolis, Franca, Barretos, Ituverava e Guaíra, de furto. E hoje a gente está conseguindo comprovar. Então, o advogado está ali para que não haja esse excesso, onde a pessoa possa ser pressionado, obrigado a assumir algo que ele não tenha feito, né? Um crime que não tenha feito. Então é para garantir realmente essa situação. Eu vejo assim o principal motivo que o advogado atue no inquérito policial. Outra situação é que um importante trabalho que o advogado desempenha é que, acredito eu ainda, viu, doutor Eduardo, que todos deveriam ter direito tem o direito, mas deveria, inclusive, na falta de condição financeira, a Defensoria Pública deveria atuar numa prisão em flagrante, num inquérito policial. Dentro da delegacia. Uma situação pré-processual. Só que, infelizmente, mais uma vez, nós não temos material humano para isso. Tá? Por quê? Para tranquilizar, para orientar. Né? Tranquilizar essa pessoa que está sofrendo a persecução criminal. Estabelecer o advogado, eu vou passar isso para vocês, população, mais uma vez, o advogado não defende bandido, o advogado defende o direito do cidadão que está sendo processado, ele tem direito à defesa. Vamos imaginar, a gente passa num prédio do fórum, qualquer fórum, se não tiver advocacia ali, ele está somente um prédio. O artigo 133 da Constituição Federal preceitua que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Sem o advogado, não tem justiça. Tá? Esclarecer isso, não é, doutor Eduardo? Que a gente tem que fazer dessa forma. Então, eu vejo aqui, de tranquilizar, voltando ao assunto, de tranquilizar esse cliente, né? De tranquilizar, de ver, desde o começo, acompanhar qual vai ser o desenrolar desse inquérito policial, né? Porque muitas vezes, você oferecendo, no caso que eu passei anteriormente, você oferecendo, o seu cliente está sendo acusado de sonegação fiscal. Você apresentando os livros, isso vai, inclusive, ser enviado para o Ministério Público, o relatório do inquérito policial, e não tiver nada contra o seu cliente, o Ministério Público, muitas vezes, e acontece muito disso, de pedir para o juiz de direito, não parecer, para que seja arquivado. Quer dizer, aí o advogado já ajudou na absolvição do seu cliente antes mesmo, na fase pré-processual. Isso. Na situação pré-processual. Do que desencadear o quê? Uma ação, uma denúncia, mas houve todo um aparato policial para apuração de um eventual crime que seu cliente esteja respondendo. Ele vai ser denunciado, vai lá na frente, lá futuramente, depois de 3 anos, ele será absolvido. Então, nessa fase, o advogado ele pode ajudar
o seu cliente. Ferraz, você, além de ser criminalista, é da Comissão de Prerrogativas, né? Como tem que se dar essa relação do advogado com os agentes policiais nesse dia a dia aí da delegacia? Bom, doutor Eduardo, isso a gente tem que ter sempre, né? Humilde sem ser modesto. Você chega muito bem, com cordialidade para um funcionário público. A gente muitas vezes é até constrangido. Chegou em qualquer... não só na polícia civil ou demais aí, ambientes policiais, mas a gente é constrangido diariamente com aquela placa do desacato. Não é verdade? Então, a gente chega muito cordial. Não havendo... eu quero ter acesso ao meu cliente. Porventura, o escrivão de polícia ou mesmo o investigador de polícia não deixa, você vá até ao delegado, à autoridade, explique que você tem acesso em garantia constitucional. Mas aqui em Ribeirão Preto, a gente não tem tido muito problema junto às delegacias de polícia. Não é? Nós temos o quê? Uma falta, inclusive em nível nacional, acredito que um trabalho para seccional realizar é o quê? Uma conscientização junto à polícia militar. Porque isso nós temos problemas, mas de certa forma, se você quer ter acesso ao seu cliente, o policial militar não deixou, vá ao delegado de polícia, porque ali a autoridade policial é o delegado de polícia. Você tem que ter acesso mesmo, porque muitas vezes tem que saber o que vem ser apresentado nesse flagrante. Mesmo porque você está ali trabalhando, então você tem que mensurar o quê? O quanto de honorário que você vai ter que cobrar para acompanhar esse flagrante. Mesmo porque há a opção ainda de recusar prestar serviço para aquele cliente. Se você não tiver essas informações, dificilmente a gente então está cerceando o trabalho do advogado e principalmente a garantia constitucional daquele cidadão que está ali sofrendo a persecução criminal do Estado. E como atua a Comissão de Prerrogativa? A Comissão de Prerrogativa, eu sempre falo, né, que o advogado é o primeiro defensor da sua própria prerrogativa. Então, o advogado ou qualquer outro profissional, eles têm, para ter sucesso, ele tem que estar preparado, devidamente preparado, né? Então, se ele já sabe de suas prerrogativas, com certeza ele terá o sucesso no desenvolvimento do seu trabalho. Nesse caso, exemplificar, mesmo assim, você teve acesso, tentou falar com a autoridade policial e lhe foi negado, bom, acione o direito de prerrogativa, que com certeza um relator, um plantonista, sanará aí tentará ajudar essa divergência, essa rusga muitas vezes, né? É um ambiente muito tenso, né? Mas certamente em Ribeirão Preto nós temos excelentes delegados de polícia que têm acesso e sabem que são, a princípio até que muito diferente de uma história da ditadura, eles são até que garantistas de dar esse acesso, né? Mas na dúvida, o profissional, caso esteja cerceado de ter acesso ou de acesso aos autos, ele pode acionar aí a Comissão de Direito Prerrogativas. Doutor José Augusto Ferraz, muito obrigado pela tua presença. Você realmente é um advogado, sim, muito querido, muito respeitado pela nossa classe, até por esse trabalho de longa data aí que você vem fazendo na Comissão de Prerrogativas. Obrigadíssimo, viu? Eu que agradeço. Bom, este foi o programa UAB na TV da 12ª subseção, com apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem nós estaremos de volta. Estácio, agora em Ribeirão Preto. Inscrições abertas para o vestibular.